que alegria estarmos aqui. Nós já realizamos esse culto lá no Ortopédico e que bom podermos estarmos agora aqui nesse novo espaço, tendo aqui conosco outras irmãs. Então é uma alegria poder recebê-las aqui. As irmãs também que nos visitam, sejam muito bem-vindas. E é de fato uma responsabilidade. Eu sempre lembro do irmão Anderson, que congregava conosco e agora está lá em Portugal, e ele dizia da responsabilidade que é você estar aqui diante dos irmãos falando acerca da palavra do Senhor, porque de fato, irmãs, não é qualquer palavra, é a palavra do Senhor. Então, que as irmãs, a minha oração é para que nós possamos ouvir do Senhor aquilo que Ele quer que nós possamos praticar, porque Tiago, o irmão do Senhor, na sua carta, ele vai nos dizer que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas principalmente praticantes da Santa Palavra. Essa é a recomendação para nós. E nós, juntamente com as outras irmãs, quisemos organizar esse culto nessa data de hoje, nesse mês, porque é um mês que se comemora o mês da mulher, né? Logo ali no início do mês se comemora o mês da mulher. E nessa data, geralmente a gente costuma ver várias manifestações a respeito das mulheres. Temos aí os movimentos, principalmente o movimento feminista, que tem tomado uma grande voz nos dias de hoje. E eu fiquei me perguntando, Senhor, que mensagem o Senhor quer trazer para nós nesse momento? E me veio na mente exatamente um versículo, as irmãs podem abrir as suas Bíblias em Gênesis 2:18. Gênesis 2:18, a palavra do Senhor diz o seguinte: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-me-ei uma ajudadora idônea para ele. Irmãs, eu não sei vocês, mas eu já ouvi muitas vezes esse termo sendo usado pejorativamente como algo que diminui a mulher. E até um certo ponto da minha vida, eu realmente torci o nariz quando eu vi esse versículo, não vou mentir para vocês. Auxiliadora? Como assim, auxiliadora? Aquela que serve um cafezinho, aquela ajudante? É isso que o Senhor disse que eu sou, foi para isso que eu fui criada. E nós vivemos numa sociedade em que nós somos expostas, irmãs, a muitas informações. Só que essas informações, elas precisam ser processadas, elas precisam ser entendidas para que nós possamos praticá-las. Então, quando nós ouvimos apenas a informação de que nós somos auxiliadoras, automaticamente a nossa mente ela vai ouvir isso de uma forma negativa. E até muitos homens pensam mesmo isso das mulheres. Isso não é uma opinião apenas de algumas pessoas, mas muita gente tem esse pensamento. Só que será que é isso que a palavra do Senhor diz? Será que esse é o real significado de nós sermos as auxiliadoras idôneas? E nós vamos, em nome de Jesus, aprender nessa noite. Eu, enquanto estava meditando aqui para trazer essa mensagem para nós, eu fui cheia do Espírito Santo e eu posso dizer para vocês que eu me alegro no Senhor por Ele ter me feito mulher e poder estar aqui nesse momento. Porque se eu estou aqui nesse momento, é porque eu estou cumprindo o propósito que o Senhor criou para mim. E não é no sentido de ser inferior ao homem, mas é de sermos criadas à imagem e semelhança do nosso Salvador. Vocês podem ler aqui essas duas palavras, imanudei e ezer. Essa primeira palavra, ela é do latim, e ela quer dizer imagem de Deus. Em primeira instância, irmãs, em primeiro lugar, é isso que nós somos. Tanto homem quanto mulher. Nós somos imagem de Deus. E em segundo lugar, essa palavra ezer é hebraica. É a língua original aqui que foi escrita o Antigo Testamento. Ezer, ela quer dizer, o sentido dela, a tradução dessa palavra, ela é empregada ao socorro, ao auxílio militar, aquele que tem poder. Então, discorrendo tudo que
que a gente viu até agora, será que de fato, quando a gente é chamada de auxiliadora idônea, nós somos diminuídas? Não, irmãos. Esse não é o verdadeiro contexto. Quando o Senhor diz, vou criar uma auxiliadora idônea, Ele diz, eu vou criar alguém que vai socorrer. Eu vou criar alguém que tem o poder de guerra para auxiliar você, Adão. É essa que eu vou criar. E aí, comumente, a gente escuta auxiliadora idônea. A mulher tem um papel ínfimo na igreja. A mulher está ali só para dar um apoio e a mulher não tem voz na igreja. Isso está errado, gente. Nós somos parte do corpo de Cristo. Paulo vai nos falar, em Cristo não tem judeu, não tem grego, não tem preto, não tem branco, não tem homem, não tem mulher. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos imagem do nosso Deus. E aí, além de sermos auxiliadoras idôneas, né, auxiliar, socorro militar, ele fala aqui idôneo. Essa palavra idônea, traduzido do hebraico, é negedor. E essa palavra, ela quer dizer que nós fomos criadas iguais, correspondentes ao homem. Iguais, claro, semelhança à imagem de Deus, e correspondentes porque nós fomos feitas do homem, sim, mas o Senhor criou o homem e do homem tirou a mulher, tirou Eva. Então ele diz, fez toda a criação, e ele disse para Adão, você vai nomear todos os animais. E Adão nomeou os animais e cada animal tinha o seu correspondente. A leoa, o leão tinha a leoa, a galinha tinha a galinha, todo mundo tinha o seu par. E para Adão não se encontrava. Então Deus, no seu propósito, ele já sabia que ele ia criar a mulher. Mas ele quis fazer com que Adão percebesse que não havia ali, dentre aqueles animais, alguém que correspondesse a ele. E ele falou, Adão, eu vou te dar alguém que seja correspondente com você. Vou te dar uma Ezer Negedor. Eu vou te dar aquela que vai socorrer, aquela que tem o poder que vem do alto e aquela que é correspondente a você. Eu vou criar uma auxiliadora idônea. Irmã, será que depois de tudo isso que a gente ouviu a respeito do que de fato significa auxiliadora idônea, a gente ainda vai ter uma noção diminuída quando alguém disser, ei, auxiliadora idônea, você vai dizer, sou mesmo. Sou mesmo porque eu entendo o real significado de quem Deus disse que eu sou, auxiliadora idônea. Irmãs, além de sermos auxiliadoras idôneas, nós somos participantes da ordem que Deus deu para Adão também. Se a gente vê em Gênesis 1, a partir do versículo 26, as irmãs podem abrir aí, continuar com as suas Bíblias abertas. Versículo 1, a partir do versículo 26, nós vemos aqui já a declaração de Deus sobre a nossa criação. A palavra de Deus diz assim, Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa Bíblia aqui minha, ela não traduz ao pé da letra, como está no texto hebraico. Porque o Senhor aqui, ele diz, façamos nós, homem e mulher, a nossa imagem e semelhança. Então, tem algumas traduções que não trazem explicitamente, mas tem algumas que trazem. Façamos, homem e mulher, a nossa imagem e semelhança. E olha a ordenança que Deus dá aqui, tanto para o homem quanto para a mulher. Ele diz o quê? Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o reto que se move sobre a terra. E criou Deus, homem e mulher, a sua imagem e semelhança, Deus os criou. Irmãs, o poder de governar sobre a terra não é somente do homem, é sobre a mulher também. Nós também temos esse poder porque foi o Senhor que nos deu. Mas de que forma, de que maneira é que esse poder é para ser usado? Essa é a grande questão. De que forma, como é que a terra vai saber que nós somos aqueles encarregados que o Senhor designou para dominar a terra? Isso aqui pelos teólogos é chamado de mandato cultural, lá na criação que o Senhor fez. Então, qual é a importância
irmãs, nós sabemos dessas coisas. Por que eu tenho que saber sobre isso? Porque eu tenho que saber que auxiliadora idônea significa mais do que ser uma simples ajudante. Porque eu preciso saber que Deus designou para nós um mandato cultural e que nós também temos o poder de dominar sobre a terra. Porque quando nós não sabemos o papel que o nosso Senhor designou para nós assumimos qualquer outro papel. Nós vamos receber aquele ministério. As pessoas vão dizer, olha, a mulher, ela tem que ficar na dela, tem que ficar calada, a mulher não pode fazer nada, a mulher não tem voz. Não foi isso que o Senhor falou a respeito de nós. Mas para frente nós vamos ver no ministério do Senhor Jesus a importância das mulheres e que Jesus deu voz às mulheres numa sociedade em que de fato a mulher era e ainda é oprimida. Jesus deu voz a eles. Irmãs, quando nós não lemos a palavra, quando nós não meditamos a respeito daquilo que Deus declara sobre nós ficamos perdidas. Muito se fala hoje sobre o que é ser uma mulher cristã. Será que ser uma mulher cristã é apenas a gente estar a par dos bons usos e costumes? Será que você diz, aquela dali é uma mulher cristã porque você vê ela na rua e ela está com uma saia longa, com uma blusa comprida, e você diz, essa daí é uma mulher cristã. Será que é isso mesmo? Nós muitas vezes pecamos por ter apenas zelo, mas não ter discernimento da palavra. Mas também nós podemos pecar por excesso, por achar que tudo pode ser feito. E não é assim. Onde é que nós temos essa medida? Onde é que nós encontramos essas respostas? Na palavra do Senhor. Vamos ver a orientação que o nosso irmão, o apóstolo Pedro, ele dá lá na sua carta, 1 Pedro 3,4. Pedro 3,4, eu vou procurar aqui na nova linguagem de hoje, que eu acho que ela é bem clara, é uma linguagem muito clara. 1 Pedro 3,4. 3 e 4 nós podemos ler. Veja onde Pedro fala que nós devemos focar a nossa vida cristã, a nossa verdadeira beleza. Pedro diz assim, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, de roupas finas. E a gente pode colocar para os dias de hoje, a beleza de vocês não esteja apenas em vocês acharem que por colocar uma saia longa, uma blusa longa, vocês vão estar bem na vida. A beleza de vocês esteja no interior. Ele diz, a beleza deve ser demonstrada no reino, no espírito dócil, tranquilo, grande valor para Deus. É isso que tem valor para Deus. A partir do momento que nós produzimos isso no nosso coração, a nossa maneira de andar, de se vestir, ela vai ser condizente. Porque a mudança verdadeira, ela não começa de fora para dentro. Ela começa de dentro para fora. Já disse alguém que no céu não tem moda. Realmente não tem não. Mas quem é do céu sabe se portar, sabe se vestir. E isso não é só na vestimenta. Isso é também o nosso modo de agir. É isso que tem grande valor para Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,12, vocês podem ver também, ele nos alerta para a gente também não cair em demasia, achar que tudo pode, achar que todas as coisas nos são permitidas. Ele vai nos alertar para isso em 1 Coríntios 6,12. É um versículo bem conhecido. O apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas nos convém fazer. Todas as coisas nos são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Qual é a modinha que nós temos nos deixado dominar? O que é do mundo que está influenciando a nossa conduta? Quanto do mundo nós temos absorvido e quanto da palavra nós temos absorvido? Irmãs, eu não condeno a pessoa ter rede social. Eu tenho rede social
Mas todas essas coisas, todas essas redes sociais, elas são medidas para saber o que a gente faz no nosso tempo. Eu coloquei no meu Instagram um reloginho que dá para você o tempo de uso. E às vezes eu digo, meu Deus, 1 hora. Parece que foi 15 minutos que eu fiquei ali. Você começa no celular, dali a pouco você fica 2 horas e você sem perceber. Você poderia ter usado esse tempo para ler a palavra. Tem um pregador que fala a respeito de algumas séries e ele menciona algumas. E ele fala, se você assistiu, não lembro agora, acho que foi Friends, uma série americana. Ele disse, se você assistiu essa série toda, sabe quantas vezes você poderia ter lido a Bíblia? 5 vezes. E eu, meu Deus, o que é que eu estou fazendo com o meu tempo? E mas não é que nós não possamos assistir uma série, um filme, olhar uma rede social, mas como nós temos controlado o nosso tempo? Aquilo que nós temos de mais precioso hoje em dia é o nosso tempo. Pedro vai falar ao Senhor, Senhor, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Irmãs, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho riqueza, eu tenho meu tempo. De que forma eu estou dando esse tempo para o Senhor? Se o Senhor Jesus tivesse dado para nós o mesmo tempo que nós damos para Ele, haveria redenção. Eu vou ser sincera com vocês. O meu tempo, Jesus nem teria nascido. Nós não damos o devido tempo ao Senhor. É por isso que nós somos leigas a respeito das coisas do Senhor, porque nós não procuramos conhecer a Ele. E eu peço ao Senhor que Ele nos capacite, que Ele nos incomode, que a cada dia mais nós tenhamos sede da Sua palavra. Irmãs, voltando para o termo auxiliar idôneo, essa palavra, como eu já disse, Ezer, ela é aplicada ao próprio Deus. O nosso próprio Deus, ele é chamado de Ezer na Bíblia. Então, irmãs, tenham em mente a preciosidade que nós somos diante do Senhor, a graça que foi derramada sobre nós, a responsabilidade que nós temos de carregar a imagem divina. A gente pode ver que esse próprio termo é designado para o nosso Senhor em Salmo 33, 20. Vamos ler esse salmo. Salmo 33, 20. A palavra de Deus diz assim: nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e a nossa proteção. Esse auxílio aí é o mesmo auxiliar que Deus designou para a mulher. Então, veja, ele é um termo aplicado ao Senhor. Ele diz, o Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, ele é o nosso Ezer. É o mesmo termo aplicado para a mulher. Irmãs, nós temos esse papel, o Senhor nos deu essas características. Uma casa, ela só vira um lar quando a mulher está presente. Eu não sou casada, eu moro com meus pais. Mas, por exemplo, quando a minha mãe sai, que passa uma semana fora de casa, eu já sinto a diferença. Parece que a casa perde o brilho. Isso foi características que o nosso Deus colocou em nós. E nós devemos nos alegrar por isso. São características femininas. Nós somos, sim, iguais, como portadores da mensagem de Deus, mas nós temos funções diferentes. Até nas profissões, tem profissões mais delicadas, que são as mulheres que exercem. Outras profissões são designadas para o homem. Mas você pode ver, por exemplo, meu tio, ele era casado e a esposa dele faleceu muito jovem. E aí, quando a gente chegava na casa que ela estava, era uma outra coisa. A casa tinha vida. Depois que ela faleceu e a gente foi na casa do meu tio, as coisas ficaram cinzas, literalmente cinzas. Você vê como o cuidado da mulher faz diferença. É por isso que o Senhor disse, olha, você vai ser o socorro, você vai ser aquela que auxilia, aquela que ampara, aquela que tem força e poder. Nós somos fortes, irmãs. As mulheres, todos nós somos mulheres, aqui nós sabemos que nós sofremos com cólicas, as mulheres
mulheres que são mães aqui sofrem a dor de parto. Um homem, quando está doente, está com dor de cabeça, está quase morrendo, né? Levanta da cama. A mulher está doente, mas ela está ali, os afazeres da casa, o menino para cuidar, se estuda, tem estudo. Então, nós somos, sim, essas multitarefas, porque o Senhor nos designou para ser assim, e nós devemos ter orgulho disso. Quando nós fugimos dessa verdade de quem somos diante daquilo que Deus designou para nós sermos, a nossa visão a respeito da nossa identidade ela fica deturpada. Eu gosto muito de uma escritora, ela é brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos, é Francine Veríssimo Walsh. Ela tem um livro que fala Ela, a imagem dele, e traz muitos assuntos relacionados a isso. E ela diz assim: quando nós tentamos compreender o ser mulher a partir de nós mesmos, nós temos uma visão equivocada ou reducionista. Se nós buscamos entender, olhando para a sociedade, a nossa visão ela fica totalmente equivocada. O que é que a sociedade está dizendo aí hoje em dia? O que é que a sociedade diz que uma mulher de sucesso ela tem? Sua independência. Eu não preciso de ninguém. Eu não estou condenando aqui o trabalho, mas nem o estudo. Glória a Deus, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. Isso é muito legítimo, mas não é isso que nos define. A objetivação da mulher. O que é que a gente vê nas grandes mídias aí? A mulher como objeto. O homem olha e acha que é um produto que ele pode pegar, comprar e levar para casa. Essa não é a imagem que nos define. Então, se a gente olha para a sociedade, se a gente está a parte da verdade que a palavra de Deus diz a respeito da mulher, a gente vai ficar totalmente confuso. Se uma feminista pegar a Bíblia e ler naquela parte que diz mulheres, lá em Efésios, sejam submissas aos vossos esposos, elas vão dizer o quê? Uma feminista vai dizer, esse livro é um livro patriarcal, condena as mulheres, mas elas não sabem o significado disso. Sabe o que é ser submissa? É você ser a base, como a gente já falou aqui. O que é que Provérbios diz? A mulher sábia edifica a sua casa. Irmãs, que nós possamos tomar posse dessa verdade de quem nós somos e fazer a diferença no reino. O feminismo, quando ele surgiu lá no século XIX, aparentemente ele surgiu com ideias maravilhosas, porque naquela época a mulher não tinha voz, a mulher não podia votar, ela era realmente oprimida, era violentada como nos casos que acontecem hoje em dia. Então o feminismo, ele seria um movimento aí que, nossa, mas, gente, o feminismo, qualquer outro movimento que surgir, não vai resolver o problema de ninguém. Porque o problema do ser humano ele só vai ser resolvido através de Jesus Cristo. Quem primeiro deu voz à mulher foi o Senhor Jesus Cristo. Lá em Gênesis 3,15, chamado Proto-Evangelho, é a primeira intenção de Deus em salvar a humanidade. O que é que ele fala? Ele diz que da semente de quem? Do homem, da mulher, nasceria aquele que seria inimigo, que esmagaria a cabeça da serpente. Quando Deus, lá no seu plano perfeito, juntamente com Jesus, já planejando a redenção do mundo, disse que Jesus nasceria de quem? Nascido de mulher. Vamos ver isso lá em Gálatas. Gálatas 4:4. Mas Jesus, ele podia ter vindo já grande e até dar mais fama para o ministério dele. Oxe, de onde esse homem veio? Quem é ele? Apareceu aqui fazendo milagre, curando, pregando a respeito do reino, sabe as escrituras. Seria até, nos dias de hoje, para as pessoas que vivem de fama, seria até melhor para Jesus. Mas não. Tem um filósofo que
diz assim: todo menino, ele quer ser homem. Todo homem, ele quer ser rei. E todo rei quer ser Deus. Mas somente Deus quis se fazer homem. Vocês conseguem perceber como a lógica do mundo, o sistema do mundo, é totalmente ao contrário daquilo que Deus diz que é bom e que é agradável. Então, Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de quem? Nascido de mulher, sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Irmãs, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso saber que o nosso Salvador, ele deixou a sua glória, ele se fez carne, ele veio por meio de mulher. Vocês imaginam o Salvador do mundo sendo alimentado nos seios humanos? O sol da justiça viver embaixo do sol. Esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Redentor. Jesus foi quem mais deu voz ao ministério feminino. Jesus, ele deu voz às mulheres. O Novo Testamento, ele está cheio de passagens de Jesus dando voz à mulher. Para quê? Para a mulher se empoderar? Não. Para a mulher servir no reino. Uma das conversas mais lindas que eu acho no Novo Testamento é Jesus com a mulher samaritana. Mas aquela mulher, ela era desprezada da sociedade. O versículo lá em João conta que ela vai buscar água lá no poço no horário do meio-dia. Vocês imaginem aqui, a gente no Nordeste, a nossa situação, por exemplo, num sítio. Eu morei no sítio até os 16 anos, então eu tive essa vivência. Você vai buscar água ou de tardezinha, depois que o sol já baixou, ou bem cedinho. A mulher foi buscar no meio-dia. Por quê? Porque ela era a margem da sociedade. E Jesus, quando conversa com ela, diz: olha, você já teve muitos maridos, e o que você está agora ainda não é seu. Primeiramente, Jesus estava conversando com uma mulher de uma índole, suspeita, reprovada. Segundo, com uma mulher que os homens não davam voz a ela, não conversavam. E terceiro, com a samaritana, que era o inimigo dos ferrenhos dos judeus. E Jesus diz para ela uma das maiores verdades, que ele é o Messias. É um texto muito lindo, muito belíssimo. Jesus fala muitas verdades a respeito do reino e ele dá voz à mulher. Nós vemos Maria derramando um vaso de perfume sobre Jesus. Nós temos relatos, irmãos, das mulheres que sustentavam o ministério dos apóstolos. A Bíblia vai falar sobre Joana, que era mulher de um oficial romano. Vê só, o Império Romano lá dominando, castigando os judeus. E olha quem é que ajuda. Olha o dinheiro de César. Quem é que está ajudando? O ministério do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo é para Ele, por meio dele. Ele tem o poder para fazer aquilo que parece ser mal. Ele tem o poder para transformar em bem. Porque tudo vai culminar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós não vivemos num tempo de guerra onde nós devemos ficar desanimados, porque essa guerra já foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo. Essa guerra já foi vencida por Ele. Nós temos o papel hoje de ter esse ministério, de servir aonde o Senhor quer que nós sirvamos. Esse é o nosso papel e a gente tem que assumir ele. Não pense que a mulher, é claro que ela não vai exercer o ministério pastoral, porque isso foi designado para o homem. Nós não somos pastores, nós não devemos ser pastores, mas nós podemos evangelizar, nós podemos ser fortes aqui no ministério da igreja, nós podemos servir com os nossos dons, nós podemos servir com o nosso dinheiro, porque não é nosso, é do Senhor, foi Ele que nos deu. A gente tem que seguir esses exemplos dessas mulheres. Eu gosto muito também de outra passagem que fala a respeito de Dorcas, isso está lá em Atos. E a Bíblia vai falar que Dorcas, ela era uma mulher piedosa. Ela era uma mulher que se doava pelo reino. A Bíblia vai dizer que ela dava esmolas. E naquele tempo, irmãs, você dá esmolas não é você passar na rua e dar uma moeda a alguém que está pedindo. Dar esmola, o significado ali é você dar o seu tempo. É você, de fato, se doar para aquela pessoa que precisava. E ela fazia isso com as órfãs.
os órfãos, com as viúvas. E o texto vai dizer que quando Dorcas morreu, houve grande lamento naquela comunidade. Irmãs, qual é o legado que nós temos deixado? Se dissesse assim, a irmã Luana fala isso hoje, qual seria o legado que eu deixaria para vocês? Qual é o legado que nós temos deixado? Nós seremos conhecidos, nós seremos lidos, nós somos as Bíblias que muitas pessoas não vão ler. Então, qual tem sido a nossa conduta, irmãs? A minha mensagem nessa noite, o que eu quero trazer para nós, é que nós possamos, de fato, nos apegar naquilo que o Senhor diz que nós somos e que possamos exercer esse ministério com maestria, não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Elizabeth Elliot, a gente publicou até um texto no Instagram, ela foi uma missionária, a história dela, se vocês tiverem a oportunidade de ler, vale muito a pena, porque é um testemunho para nós, a vida da Elizabeth. Ela, junto com seu esposo, foram evangelizar uma tribo no Equador. Ela e mais cinco esposas. E eles foram mortos por aquela tribo. É linda a história. E depois, a Elizabeth com a sua filha, Valerie, ela volta naquela tribo e ela conclui o trabalho que aqueles 5 missionários mortos foram fazer, que era pregar Jesus Cristo para aquela tribo. O pajé que matou o marido dela, ele se tornou pastor daquela tribo e eles conviveram lá com a menina até uns 2 anos de idade. E você fica pensando assim, que coragem dessa mulher. Não é coragem dessa mulher, porque de fato Cristo estava nela, porque de fato ela entendeu que aqui na terra ela é só um instrumento nas mãos do Senhor. Ela faleceu em 2015, ela é autora de vários livros e ela tem muito a nos ensinar. Então, a minha oração é para que nós possamos tomar posse do que o Senhor diz que nós somos. Nós não somos nem menores do que os homens, nem melhores. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos aquelas que o Senhor designou para fazer um ministério de socorrer, de apoiar, de sustentar, de sermos compassivas, de darmos apoio. Irmãs, nós não podemos fugir disso. Nós somos dependentes, sim. Nós somos dependentes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a minha oração, irmãs, que nós possamos nessa noite fazer uma reflexão do que nós estamos fazendo com a nossa vida. Qual é o tempo que eu tenho dado para o meu Senhor? Qual é o serviço que eu tenho dado para Ele? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Vocês podem exercer o ministério de vocês em todos os lugares, porque a nossa vida cristã, ela não se resume como quando nós vemos aqui na igreja, não. E nem vai se resumir a esse culto apenas, ou aos cultos de oração de sábado e domingo. A nossa vida cristã, ela tem que ser vivida em tempo integral. Eu exerço meu ministério na minha casa, com os meus pais. Eu tenho que ser a melhor filha que eu possa ser, para que eles vejam o Deus que habita em mim. Para que eles vejam, de fato, ela realmente está vivendo o que ela está pregando. Porque muitas vezes nós acabamos com aquilo que nós professamos pelas nossas atitudes. Que vocês possam exercer o ministério de vocês nas suas casas, como esposas do seu marido, dos seus maridos. Que nós possamos exercer o nosso ministério como cristãos no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, irmãs. Essa vida, ela passa breve demais. Tiago vai dizer, a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. O que é que nós estamos fazendo? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãs. Que nós possamos dar o nosso tempo para o nosso Senhor Jesus. Nós somos seres, na nossa natureza, insatisfeitos. Nós sempre colocamos uma lente de aumento naquilo que nós não temos. Não foi isso que aconteceu com Eva? Isso não é de hoje. Isso é lá desde o início. O Senhor Deus disse assim, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. O que é que a serpente fala para ela? Não foi isso que Deus disse que vocês não podiam comer? Aí a gente, além de aumento, não posso comer. O Senhor Jesus diz assim, olha, se você tem a mim, você tem tudo. Aí a gente, eita, mas é porque eu precisava ter isso aqui. Quando eu tiver isso,
eita, quando eu fizer tal coisa, eu vou para o projeto missionário na Juvep. Nós não focamos naquilo que nós temos. Nós temos Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Que o Senhor traga isso para as nossas mentes. Que nós possamos parar de dar ouvido à serpente, dar ouvido ao nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: venham até mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Venham até mim. Esse é o nosso chamado, para nós irmos primeiramente ao nosso Senhor e depois para nós irmos para o mundo falar desse bendito amor. Irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para nós hoje. Eu espero que essa mensagem possa fazer morada no coração de vocês, no meu coração também, que ela possa produzir o mesmo sentimento que produziu em mim quando eu estava meditando sobre essa passagem. Eu espero que vocês sejam instigados nessa noite a criarem o seu tempo com Deus, a ler a Bíblia, fazer um plano de leitura anual. Irmãs, é riquíssimo. Esse ano eu estou lendo o Antigo Testamento pela segunda vez. E eu lembrando de quando eu li no ano passado, eu digo, nossa, meu Deus, eu lembro dessa passagem que eu li, mas aí quando você vê outra, você diz, nossa, eu não tinha percebido isso quando eu li da primeira vez. Por quê? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova a cada vez que nós lemos. O Antigo Testamento também está cheio de mulheres de Deus. Tem Débora, a juíza, que ajudou Israel a vencer Cícera. Tem Ruth, fiel à sua sogra Noemi, pela pregação de Noemi, provavelmente Ruth conheceu a Deus. Ruth está na linhagem do Senhor Jesus. Então, que maravilha, irmãs, que bênção é nós podermos ter essa palavra para nós acessível, que nós possamos fazer o melhor uso dela e que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim: realmente eu vejo nessa pessoa a boa obra, e que eles possam glorificar ao nosso Pai que está no céu. Deus abençoe, irmãos.